Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, para mais uma vez gravarmos o vídeo, mais um vídeo de mais uma lição da nossa IBD. Hoje a lição de número 7, que tem por título Chamamento ao Arrependimento. Nós estamos aí estudando o livro do profeta Amós, a lição 7. E o texto áureo de Amós está lá no livro, no capítulo 4 de Amós, o verso 12, que diz o seguinte: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então, Amós ele relata aqui, na verdade, uma situação em que foi por várias vezes tentado da parte de Deus um retorno do povo com relação à comunhão com ele. Vários profetas, Joel, nesse caso aqui Amós, eles falaram a respeito de um retorno, para que o povo voltasse a seguir a Deus. Porém, não houve jeito, e nós vamos ver no decorrer da lição de hoje. Então, esse texto nos relata isso. O profeta está dizendo: olha, por mais vezes que a gente pediu para que vocês voltassem ao Senhor, vocês não voltaram. Então, preparem-se para se encontrarem com o Senhor, nosso Deus. Então, é um alerta, mais um alerta do profeta com relação ao povo de Israel, Como sempre eu falo, a nossa introdução, a gente agora está fazendo diferente. O texto original da revista está na introdução aqui, E o resumo a gente coloca em outro slide. Por quê? Porque a gente estava colocando em um balãozinho branco ao lado, Ficava muito resumido demais, pouca coisa demais. Então, a gente utilizando um outro slide fica mais extenso e fica melhor da gente também, vamos dizer assim, argumentar com os irmãos, apresentar mais fatos para os irmãos, mais coisas para os irmãos. Então, o resumo da nossa introdução ele diz o seguinte: se pertencemos à família de Deus, devemos entender o sentido da mutualidade, ou seja, preocupar-se com o outro. O que era que estava acontecendo? Dentro de Israel, dentro da nação de Judá, não estava havendo comunhão entre pessoas e pessoas, entre uns aos outros. Cada um estava sendo egoísta, vamos assim dizer. Cada um pensava naquilo que poderia fazer, no bem que poderia adquirir para si próprio, dos benefícios que poderia ter para si próprio. Não estavam se importando uns com os outros. Então a nossa introdução diz que o povo de Deus tornou-se egoísta, pensando simplesmente naquilo que fazia bem a ele, e os outros eles não estavam tendo a mínima preocupação, Precisamos ter uma vida de renúncia. O povo não estava tendo uma vida de renúncia. O povo estava fazendo o que bem entendia. Nós, como crentes, aquele povo naquela época, como servos de Deus, como pessoas, como povo de Deus, aquele povo tinha de entender o seguinte: que teria de ter uma vida de renúncia. Nos nossos dias atuais não é diferente. Nós precisamos ter uma vida de renúncia. E o que é renúncia? É não fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Nós não podemos ser hipócritas e dizermos aqui que nós hoje não temos vontade alguma, não temos desejo nenhum de praticar algumas coisas que o mundo oferece. Isso é demagogia, isso não existe. Nós estamos nesse mundo, as coisas do mundo são atrativas, mas nós vivemos uma vida de renúncia. Se nós não precisássemos, se nós não sentíssemos mais desejos de estar fazendo determinadas práticas pecaminosas que existem aí no mundo afora, Jesus não precisaria ter vindo morrer por nós. Jesus não precisaria ter vindo. Mas nós temos de ter uma vida de renúncia. Eu sempre digo: não posso, não quero e não faço. Não posso, não quero e não faço. Sempre eu uso essas três frases, essas três palavras na minha vida. Quando vem algum pensamento distorcido, quando vem alguma coisa que vá de encontro à palavra de Deus, que vá ser contra a vontade do Senhor, sempre eu digo: não posso, não quero e não devo. Porque se nós não pensarmos dessa forma, nós iremos fazer aquilo que a nossa carne, ela nos proporciona. O que foi que o apóstolo Paulo disse? Paulo disse uma coisa bem clara: existem duas forças. Existe uma força dentro de mim que me faz ter vontade de fazer aquilo que eu não posso fazer. Porém o mal, ele diz assim: o bem que eu preciso fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, meu irmão, nós temos de ter a consciência de que estamos nesse mundo. Agora,
Isso não é pretexto para que todo mundo viva pecando. Isso não é pretexto. Tá? Nós estamos aqui informando que somos seres humanos e precisamos e carecemos da misericórdia de Deus a cada dia. Agora, isso não é um pretexto para dizer assim, eu vou pecar porque eu sou humano, eu sou pecador. Não. A Bíblia diz claramente, fugir dos desejos da mocidade. Uma vida de renúncia, o que aquele povo não estava tendo. Tá? Indivíduos mais maduros espiritualmente, estamos falando aqui, ensinando os mais jovens na fé. O que é que nós devemos fazer? Nós que já temos uma certa vivência no Evangelho, já temos uma certa experiência na área espiritual, precisamos ensinar, precisamos dar exemplo àquelas pessoas que estão chegando no convívio hoje. Aquele povo lá de Israel, primeiramente, eles não tinham convívio com Deus. Eles eram um povo escolhido por Deus, porém estavam afastados de Deus. O que nós estamos trazendo aqui para os irmãos nessa lição é que quanto mais maduros no Evangelho nós formos, quanto mais experientes no Evangelho nós somos, precisamos passar isso para as outras pessoas que estão chegando agora. Por quê? Porque nós devemos ensinar os mais jovens na fé. Um filho vai aprender com quem? Com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, pessoas que já têm uma experiência de vida além da dele. Cada um coloca-se como amparo ao mais imaturo na fé. Nós precisamos entender o seguinte, nós precisamos nos colocar como sustentáculo daqueles que estão chegando nos caminhos do Senhor agora. Porque se nós deixarmos essas pessoas sozinhas, se nós não passarmos testemunho, se nós não passarmos exemplo, se nós não fizermos conforme o que a palavra diz, que nós devemos suportar uns aos outros, essas pessoas não vão crescer espiritualmente, elas vão estagnar, elas vão parar. Israel não tinha essa consciência. Uma criança aprende com o exemplo de seus pais e irmãos mais velhos, foi o que eu falei agora há pouco. Uma criança, ela vai aprender com o exemplo dos pais e dos seus irmãos mais velhos. Então há necessidade de uma experiência transmitida. O pecado que nos afasta de Deus não pode ser interpretado como algo cultural, e sim como pecado. Isso aqui é muito interessante. Existe uma cultura no Nordeste. Qual é a cultura do Nordeste? A cultura do Nordeste é o forró. A cultura do Nordeste são, como eu falei bem para os irmãos, é o forró, né? É a cultura mais assim, vamos dizer assim, é o que mais predomina no Nordeste. Quando se fala de forró, automaticamente na nossa mente vem Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Ceará, enfim. A cultura que mais predomina no nosso Nordeste hoje chama-se o forró, né? Porém, eu pergunto, será que isso agrada a Deus? É uma cultura. Ninguém aqui está dizendo que não é. É uma cultura. Porém, agrada ao Senhor? Agrada ao Senhor. Tem uma cidade chamada Amsterdã. E a cultura dessa cidade, Amsterdã, ela é uma cultura de prostituição. As mulheres, tanto mulheres como homens, vendem os seus corpos para satisfazer desejos humanos. A cultura da cidade é essa. Mas eu pergunto, está de acordo com a vontade de Deus? Está coerente com as Escrituras Sagradas? Então temos de ter cuidado. O pecado que nos afasta de Deus não pode ser interpretado como algo cultural, né? O forró em Campina Grande é algo cultural. O forró no Nordeste é algo cultural, sim. Mas é algo que está dentro da vontade de Deus? A prostituição em determinadas cidades é algo cultural, certo? Concordo, pode ser até uma cultura na cidade lá, nessa tal de Amsterdã. Porém, é de acordo com a vontade de Deus? Então, temos de distinguir cultura. Cultura vai ser cultura. Agora, diante de Deus, essa cultura pode ser pecado. E é isso que nós temos de ter cuidado. Um grupo de mulheres ricas da época de Amós viviam ostentando riquezas oriundas de exploração dos mais pobres, aquela questão de escravos, né? Do trabalho escravo. Imaginando que tudo aquilo tinha a aprovação de Deus. Nem tudo que está dando certo é prova que Deus está presente. Isso nós temos de colocar em prática, meus irmãos. Nem tudo que está dando certo. Não, isso aqui está dando certo. Deus está aprovando. Nem sempre.
Nem sempre Deus está aprovando. Tá? A gente poderia ver um exemplo claro. Há um tempo atrás, um grupo de pessoas foram fazer, se eu não estou enganado, foram fazer uma questão de propina, né? Dinheiro público, lavagem de dinheiro, coisa desse tipo. E os caras deram as mãos e oraram a Deus. Aí os caras conseguem pegar aquele dinheiro, né? Conseguem adquirir êxito, mesmo que seja temporário, naquela atitude. Aí vão atribuir aquilo a Deus. Não está dando certo porque Deus, meu irmão, Deus, ele não coabita com pecado. Deus, ele não coabita com algo errado. Deus, ele não coabita com coisas que venham afastar o ser humano dele. Deus não coabita com pecado. Isso, ponto final. É pecado, é errado, está transgredindo a palavra dele, está transgredindo a pessoa dele, é pecado. Ele não coabita. Não, mas é uma coisa simples, ele não coabita. Não é uma coisa grave, ele também não coabita. Tá? Então devemos de entender isso. Nem tudo que está dando certo, nem tudo que está dando certo é prova que Deus está presente. Nem tudo. Nem tudo está dando certo. Pessoas que estavam aí nessa questão da Lava Jato, e quando nós falamos na questão financeira, é que as pessoas realmente dizem que Deus está aprovando. Porque as pessoas têm em mente que a bênção é quando o cara está rico, a bênção é quando o cara tem muito dinheiro. E muitas vezes o cara não tem um centavo no bolso e ele é abençoado. Então a gente não pode levar por esse lado que a bênção é somente a questão financeira. A gente não pode pensar por esse lado. Tá? A bênção é quando Deus está vivendo juntamente com o homem. Deus habita dentro do homem. É outra história. Agora a questão financeira, quer dizer, fulano tem uma Land Rover e Davi não tem um carro. Então fulano que tem a Land Rover é devasso, profano, faz isso, faz aquilo, é abençoado. Davi que não tem, não é abençoado. Então isso não existe. A gente tem que acabar com essa ideia de que tudo que está dando certo é porque Deus está presente, de forma alguma. Deus muitas vezes não está nem coabitando, Deus muitas vezes não está nem aprovando isso que você está fazendo. Mas pelas aparências a gente diz que Deus está aprovando. Israel, aquelas mulheres ricas viviam na opulência, ostentando coisas. Porém, a troco de quê? Da exploração dos mais pobres. E Deus estava vendo tudo aquilo ali. Deus não estava aprovando tudo aquilo. Tá? A felicidade do crente provém do Deus eterno, não vem de coisas passageiras e é transmitida aos outros. A nossa felicidade, ela não vem de coisas passageiras. A nossa bênção, ela não vem de coisas passageiras. A nossa bênção, ela vem do Deus eterno, do Deus que pode todas as coisas, do Deus que nos sustenta. Essa é a verdadeira felicidade. Não de bens materiais, não de riqueza, não de status, não. A nossa felicidade, ela vem do Senhor Deus Todo-Poderoso. Paulatinamente, ou seja, pouco a pouco, o profeta vai desmascarando os pecados que poderiam levar o povo de volta ao estado de escravidão, o retorno ao Egito. Então o que acontece? Amós aqui ele começa a desmascarar, a desvendar, a dizer o que é que está acontecendo e dizer também que através daqueles fatos que estão acontecendo, o povo pode voltar ao Egito. Não que voltassem cativos ao Egito, não é isso, mas poderiam voltar ao estado de escravidão. Pessoas em nossos dias atuais hoje, nos dias que nós vivemos, pessoas vivem escravas do pecado. Ou é a questão da pornografia, ou é a questão da mentira, ou é a questão da fornicação, ou é a questão do adultério, ou a questão do roubo, enfim, N coisas. Mas aquilo que está provocando o erro é justamente aquilo ali que pode fazer com que o homem se torne novamente um escravo, que volte novamente ao Egito. Então temos de ter cuidado com isso aí. O profeta ironiza, ordena que o povo entre no santuário para praticar iniquidades. Desculpe-me. O que era proibido por Deus. Porém, o profeta estava demonstrando o quanto o culto estava vazio de adoração e glorificação a Deus. O que é que acontece? O profeta ele quis dizer o seguinte, e ironicamente ele disse assim: entrem no santuário para fazer o que vocês bem quiserem. Se vocês acham que ali Deus não está presente, entrem no santuário e façam o que vocês bem entenderem. Pratiquem iniquidade, façam coisas erradas, profanem a Deus. Em outras palavras, o profeta ironicamente ele disse isso, mas ele queria dizer o seguinte, que o culto estava vazio de adoração e glorificação ao Deus eterno. O povo estava fazendo por brincadeira.
O povo estava pensando que Deus não estava vendo. E o profeta estava, na verdade, ali alertando que Deus estava visualizando tudo aquilo e iria cobrar a cada uma daquelas pessoas. Se vivemos em comunhão com Deus e prestamos uma real adoração a Ele, passamos a viver como Ele. Expressamos em nosso viver uma ética do reino. Porém, se adorarmos qualquer ídolo deste mundo, passamos a ser como eles. Perdemos a humanidade, perdemos a sensibilidade e nos coisificamos. Se nós estivermos próximos de Deus, nós vamos ser semelhantes a Ele. Foi que Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Mas se nós começarmos a adorar outros ídolos, nós vamos fazer o quê? Nos tornarmos semelhantes a esses outros ídolos, que são o quê? Coisas. Não levam a nada. Não têm poder de nada. Não podem fazer nada. Nos tornamos, perdemos a sensibilidade e nos coisificamos. Somos meras coisas. Cada momento que o homem se aproxima de Deus, o homem é abençoado por Deus. Uma informação aqui para os irmãos. Os irmãos sabem por que Lúcifer se transformou em Satanás? Primeiramente, porque afastou-se de Deus. Lúcifer hoje vive em trevas por quê? Porque Lúcifer ele não está próximo de Deus. Ele deixou os caminhos de Deus. Ele virou Satanás porque está distante de Deus. Isso não significa dizer que nós iremos virar demônios, não é isso. Estamos querendo dizer o seguinte, que o homem, quando ele se afasta de Deus, ele tende a andar em trevas. Ele tende a andar em trevas. E o final é a morte, é o inferno. Então esse foi o nosso resumo da nossa introdução, tá? Primeiro ponto da lição, justiça sem vingança. O nosso resumo diz o seguinte: o profeta recapitula na mente do povo os fatos históricos que levaram a todas aquelas atrocidades. Vamos ler Apocalipse 2:5. O que é que o profeta ele estava querendo dizer naquela ocasião, tá? Apocalipse, capítulo 2, o verso 5. Apocalipse 2:5. Olha o que é que diz esse texto. Recorda depois de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, virei brevemente a ti, e tirarei o teu castiçal do seu lugar, se não te arrependeres. Olha o que é que esse texto de Apocalipse está dizendo. Lembra-te de onde caíste. O povo de Israel não estava nem aí para Deus, mas o profeta estava recapitulando. Vocês caíram nisso. Vocês transgrediram a palavra de Deus. Vocês transgrediram a santidade de Deus. Então vocês têm de voltar. Vocês têm de se arrepender. Vocês têm de voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Vocês têm de se arrepender disso aí. Está errado. O profeta constantemente, não só Amós, como Joel também fez isso. Deus constantemente tenta trazer o povo de volta ao seu convívio. Constantemente. Nós vamos ver que do primeiro livro que nós estudamos até esse de Amós que nós estamos estudando, nós vamos ver que Deus constantemente, vou ser mais enfático, desde a queda de Adão, a partir daquele momento da queda, Deus constantemente tenta trazer o povo de volta, tenta trazer a comunhão, o convívio do homem com Deus de volta. Aquele convívio lá do Éden, que na viração do dia Deus aparecia lá, conversava com o homem, mandou o homem colocar nome nos animais. Aquela comunhão, Deus quer aquilo, meu irmão. Deus quer que o homem esteja voltado para Ele. O homem foi feito para louvores da glória de Deus, não é da minha glória, é da glória de Deus. Tá? Então Deus constantemente tenta trazer o povo de volta ao seu convívio. Apresenta seu amor através do seu processo disciplinar. Olha aí, ó. Deus corrige a quem ama, está lá em Hebreus 12:6. Como um pai se compadece de um filho, assim Deus usa de misericórdia com os que o temem. Está lá em Salmo 103:13. Então o que acontece? Semelhantemente como um pai se compadece do seu filho. Qual é de nós que somos pais que não nos compadecemos quando disciplinamos um filho? Sempre. Mas é necessária a disciplina para quê? Para correção. Para que o camarada não volte a fazer de novo. Para que o camarada não venha a cair de novo. Uma coisa que me chama muita atenção é que as pessoas
dizem que Deus não quer que o homem peque simplesmente porque Deus é um egoísta. Não, é porque Deus sabe que o homem vai sofrer. Deus não quer o sofrimento humano. Deus não quer o sofrimento do homem. Deus quer que o homem tenha comunhão com Ele. Não é simplesmente pelo fato de ser pecado, não é porque o homem vai sofrer com aquilo ali. É uma transgressão aos princípios divinos. Então o homem vai sofrer. Então Deus corrige a quem Ele ama. Se você, meu irmão, está sem disciplina, tenha cuidado. Se você está sem correção, tenha cuidado. Lá em Hebreus 12, 6 diz isso. E lá em Salmo 103,13 diz: assim como um pai se compadece do seu filho, Deus se compadece daqueles que o temem. Deus olha para aqueles que temem Ele. Deus olha para aqueles que honram a Ele. Deus honra. Deus abençoa. É isso que o texto está querendo dizer. Limítrofe. Transtorno de personalidade emocionalmente instável. Uma pessoa que sofre de limítrofe é um transtorno de personalidade. É uma dupla personalidade. Tá? Ou seja, o povo tinha dupla personalidade de afeto, deixando assim de enxergar os cuidados divinos. Por esse motivo, Deus reclama através do seu profeta que o comportamento do povo não corresponde à declaração de fé, ao amor divino. O que é que está acontecendo? O povo tinha uma dupla personalidade em relação ao afeto. O povo saiu do Egito informando que iria ser bênção. O povo saiu do Egito informando que queria deixar a escravidão, queria servir ao Deus dos seus pais. E agora estão fazendo o quê? Estão servindo a outros deuses. É isso que o autor está querendo falar, é isso que o profeta está vendo. Vocês saíram lá do Egito, vocês tiveram todas as manifestações de Deus no deserto, os pais de vocês falaram isso. Vocês, mais de 2 milhões de pessoas no deserto, não rasgou roupa, não acabou o calçado, não faltou comida, não faltou água no deserto. E vocês estão hoje servindo a outros deuses? Então eles eram limítrofes, né? Nessa situação aqui. Era uma dupla personalidade de afeto. Tá? Devemos ter cuidado com isso, que nos nossos dias tem muita gente praticando isso aí. Quando andamos com Deus, começamos a perceber que nossa vida ganha um ritmo e um sentido diferente. Deus possui um tempo certo de ação e o seu controle excede nosso entendimento. Quando nós estamos andando com Deus, nós vamos passar por dificuldades. Aquele povo estava passando por dificuldades, mas estava passando por dificuldades sem a presença de Deus. Por quê? Porque Deus não queria? Não. Porque o povo não queria que Deus estivesse no meio deles. Como é que o povo queria que Deus estivesse no meio deles se no meio deles tinha idolatria? Deus não vai. Como é que o povo iria ter Deus presente lá se o povo estava com cultos de fertilidade, com cultos de prostituição? Como é que Deus iria estar no meio deles? Não existe. Então quem está vivendo com Deus, andando com Deus, entende que no tempo certo Deus vai agir. É isso que o autor da lição está querendo falar. Possuímos uma ansiedade que trabalha no sentido de tentar esquadrinhar a mente de Deus e tentar controlar seu tempo e sua ação. Pensamos que Deus vai fazer de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu tempo, e não é assim. É óbvio que quando procedemos assim, erramos. Acabamos por agir segundo a nossa inclinação para o pecado e até interpretamos a história com o sentido errado da direção de Deus. Quando nós tentamos agir de acordo com os nossos entendimentos, de acordo com a nossa força, de acordo com a nossa inteligência, de acordo com a nossa capacidade, Deus ele entra como um simples gandula que vai pegar uma bola. Não entra como um juiz que está no meio de um futebol colocando limites e regras. Não, ele entra simplesmente como um gandula. E quando a bola sai, ele vai pegar para entregar ao povo de novo. A bênção vai embora, ele tem que pegar a bênção para entregar ao povo de novo. E Deus não trabalha dessa forma. Deus ele não trabalha dessa forma. Temos de entender que tudo está nas mãos do Senhor. O profeta afirma que somos chamados a prestar contas de nossa vivência. Israel vivia tão grande alienação que acabava por estabelecer um padrão de vida dependente apenas de seus anseios. Israel estava dependendo simplesmente dos seus anseios. Não estava dependendo de Deus. Simplesmente dependia da sua vontade, do seu anseio, da sua necessidade, da sua ansiedade. Israel estava vivendo dessa forma. Longe de Deus, nós começamos a depender de coisas fúteis. Coisas que não vão nos levar a canto algum. Estar alienado de Deus é estar morto para a vida e ser um escravo do pecado. Fomos criados para o louvor da glória de Deus, um relacionamento íntimo com Ele, relacionamento que se extravase em serviço
e mutualidade. Um relacionamento que vai me satisfazer e também vai abençoar outras pessoas. É isso que o autor da lição está querendo nos passar. Tá? Esse foi o nosso primeiro ponto. O nosso segundo ponto, cerimônia possível. O resumo do segundo ponto. Amós informa que haverá um encontro de Israel com o Senhor, o texto básico que nós lemos. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Mediante tantas tentativas divinas de utilizar o profeta na admoestação em prol do arrependimento e retorno ao Criador. Ele tentou por várias vezes, os outros profetas também. Noé tentou por várias vezes, 120 anos. Vai vir a chuva, vai vir o dilúvio, vocês têm que se arrepender. João Batista do mesmo jeito. Vós que clamam do deserto, endireitai o caminho do Senhor. Raça de víboras, enfim, arrependei-vos, crede no Evangelho. Sempre, Deus sempre tentou o retorno da criatura em relação ao Criador. E nesse caso aqui, por várias tentativas, por último, ele disse, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, vai ter cobrança para vocês. É isso que ele quis dizer. Junto com esta informação de encontro, Amós se apresenta triste, onde vê a decadência do povo e ilustra como um velório, que por falta de medicação, no caso o arrependimento, Israel será sepultado e não haverá cura. O que é que acontece? Quando nós vamos num velório, a gente vê um defunto, um cadáver dentro de um caixão. O que foi que aconteceu? O remédio que foi tomado para determinada enfermidade não foi suficiente. Morreu, acabou. Né? A pessoa não tem mais vida. Israel estava dessa forma. Por falta do medicamento, por falta de arrependimento, não iria ter cura. Não iria ter cura. É isso que o profeta está querendo falar. A terra que antes nunca fora conquistada será pelos assírios, e não haverá recursos humanos que evitem tal conquista. Essa terra nunca tinha sido conquistada por ninguém. Israel, depois do Egito, nunca tinha sido conquistada por ninguém. O que foi que aconteceu? Agora vai ser. Por quê? Por causa do pecado. Tudo que atrapalha a vida do crente, tudo que atrapalha a vida do ser humano, tudo que atrapalha a vida da humanidade chama-se pecado, transgressão contra a vontade de Deus. O nosso terceiro ponto é descaracterizado. O profeta mostra que os santuários deixaram de ser aquele local de encontro com Deus, deixaram de ser a confirmação do próprio Deus ao falar com Salomão em 2 Crônicas 7:12. O que foi que Salomão disse lá em 2 Crônicas 7:12? Que foi que Deus falou para Salomão nessa oportunidade? Então, escolhi e santifiquei este lugar, para que o meu nome esteja nele perpetuamente. O local deixou de ser exclusivo para o louvor do Senhor, para ser dividido entre outras divindades e práticas pecaminosas. Betel, Gilgal e Berseba eram frequentados pelos que transformam o juízo em algo amargo e lançam por terra a justiça. Está lá em Amós 5:7. Então o que é que acontece? As pessoas deixaram de ir para o templo, as pessoas deixaram de ir para o santuário, louvar e engrandecer o verdadeiro Deus para fazer coisas abomináveis às olhos de Deus. E isso nós estamos vendo nos nossos dias atuais também. Pessoas estão indo para os santuários, pessoas estão indo para os templos, para quê? Em busca de prosperidade, em busca de riqueza, menos em busca de Deus, mas em busca de todas as coisas fora, no caso, Deus. Né? Então, não há muita diferença entre a atualidade e aqueles dias de Amós. Por este motivo, o profeta informa que o povo deixa de adorar a Deus nestes locais, lá em Betel, Gilgal e Berseba, devido não existir misericórdia. Ninguém tem misericórdia lá não, de ninguém. E sem ela, Deus é negado. Sem a misericórdia, Deus ele é negado. De igual modo, e procurarem Deus para terem vida plena. O que foi que ele disse? Vocês têm de deixar de praticar determinadas coisas e buscar a Deus para que vocês tenham vida plena. Essa vida que vocês estão tendo aí, mesmo opulenta, mesmo ostentando coisas, mesmo com riqueza, essa vida de vocês não está valendo nada. Foi isso que o profeta quis dizer àquele povo. Sem Deus, a vida ela não vai ser plena nunca. Você pode ter dinheiro para encher uma carreta, encher essa casa. Se você não tiver a presença de Deus, não serve de absolutamente nada. Ordena que o povo busque aquele que fez o óleo. Meus irmãos, isso aqui é fantástico.
A constelação Órion, nós sabemos que existe essa constelação hoje, porque existem microscópios, existem telescópios de grande alcance, tá? Existem organizações tipo a NASA, que tem locais exclusivos para estudo dos astros. Nós sabemos disso hoje, mas naquele tempo, o profeta dizer que deveriam buscar aquele que fez o Órion. Aí eu coloquei aqui uma observação interessantíssima para vocês entenderem. A constelação conhecida como Gigante, que está estimado, olha bem esse número, em 2 quintilhões e 200 quatrilhões de vezes maior do que o Sol. Só essa constelação, ela é 2 quintilhões e 200 quatrilhões de vezes maior do que o Sol. E daqui da Terra, nessa constelação Órion, nós enxergamos aquelas 3 estrelas que a gente chama as 3 Marias. É nessa constelação, essas 3 estrelas fazem parte dessa constelação. Mas essa constelação, ela é esse número aqui. 2 quintilhões e 200 quatrilhões de vezes maior do que o Sol. E Deus criou essa coisa. E Deus criou isso aqui. Sem o menor problema, sem o menor esforço. Tá? Então o profeta ordena que o povo busque aquele que fez o Órion. Não é aquele biscoito não, viu? É o Órion, uma constelação de estrelas grandíssima, gigantesca, uma das maiores que existe na galáxia. Pelo menos os estudiosos dizem isso. Mas Deus fez, e o homem deveria buscar esse Deus que pode todas as coisas. O profeta apresenta um Deus grande, que quer ter comunhão com o seu povo, e em contrapartida quer que o povo se arrependa e retorne ao Senhor. O que é que Deus quer? Que eu e você nos arrependamos e voltemos. Não é se arrepender e permanecer estagnado. Não é se arrepender e ficar parado. Não é se arrepender e voltar. Meu irmão, pode ser que eu esteja falando para alguém aqui que precise ouvir isso, não sei. Mas vamos supor que alguém que esteja me vendo nessa hora tenha caído. Tenha feito uma besteira na vida, uma bobagem na vida. E por essa bobagem hoje está cabisbaixo, triste, perdeu isso, perdeu aquilo, enfim. Se você se arrepender hoje, se você voltar hoje ao caminho do Senhor, volte e faça aquilo que Ele colocou você para fazer. Pregue o Evangelho. Você vai ser criticado? Vai, pregue o Evangelho. Não volte e fique parado. Volte e volte a fazer as velhas coisas, as antigas coisas. Volte ao primeiro amor. Tá? Então esse é o resumo do nosso terceiro ponto. O quarto e último ponto, estupidez. O profeta persiste em mostrar ao povo sua estupidez e orgulho, tendo prazer em uma vida luxuosa, porém longe de Deus. O povo tinha orgulho, o povo era estúpido, porque tinha um orgulho, tendo prazer em coisas passageiras, em luxo, em dinheiro, em status, enfim, acontece isso nos nossos dias hoje. Não se tinha nada que pudesse servir de elogio para Israel, nada você poderia elogiar em Israel. Diante de Deus, tudo estava errado, porém para os homens tudo certo. Eu conheço pessoas que dizem assim, fulana está vivendo com fulano. Fulana é amante de fulano. Mas está tudo bem. Fulana tem um carro. Fulana tem uma casa. Fulana tem dinheiro. Diante dos homens está tudo certo. Mas diante de Deus está tudo errado. É pecado. Acreditavam que todo aquele luxo se manteria sozinho. Sem a intervenção de Deus. Não ouviam que estava sendo profetizado. O fim está próximo. O profeta está dizendo, ó, o fim está próximo. Ó, o cativeiro de vocês vai voltar. Ó, vocês vão ser invadidos, vocês vão ser levados cativos pelos assírios. Porque vocês estão fazendo tudo de acordo contra a vontade de Deus. Mas eles estavam vendo as coisas materiais. Ah, a gente está vendo assim, Deus está aprovando. Ah, a gente está fazendo isso, Deus não está vendo. Meu irmão. Longe de Deus, perdemos a sensibilidade de ouvir testemunhos. E quando ouvimos, dizemos em nosso coração que tudo aquilo é mentira. Quando nós estamos afastados de Deus, as coisas de Deus para nós é loucura. A gente não acredita mais. A gente perde a sensibilidade. A gente não chora mais numa mensagem. A gente não para ouvir uma mensagem. A gente pensa que aquilo não existe. Meu irmão, Deus é suficientemente poderoso para nos tirar e nos colocar em qualquer situação. Deus não depende de nada material para nos abençoar. De nada material para nos abençoar. Como não estavam sendo doutrinados pelos líderes, os tais seriam os primeiros a irem para o cativeiro. Isso vai para os líderes de hoje. Tá? Muito cuidado. Vocês
que lideram as igrejas, vocês que lideram pessoas, vocês que transmitem a palavra de Deus, tenham cuidado, porque Deus vai cobrar principalmente de vocês. Aqueles líderes, as pessoas que estavam à frente do povo, eram os primeiros que iriam para o cativeiro, porque não estavam doutrinando, não estavam apresentando Deus àquelas pessoas. Tá? A nossa conclusão: o orgulho de Israel o convergiu em um estado de degradação moral e idolatria, que reforçava a ausência divina de toda aquela estrutura. Deus estava ausente. Sem Deus nada existe. Sem a presença divina construímos estruturas temerárias que trabalham para propagar um estado de medo e terror. O exílio é consequência de uma vida pautada na sabedoria limitada do homem. A prisão, o exílio, né, é uma prova de uma vida pautada na sabedoria limitada do homem. A invasão da Síria é resultado de ter deixado o domínio de Deus de fora. O castigo, a recompensa que eles receberam, a invasão dos assírios, é justamente a comprovação de que Deus não estava aprovando aquilo, deixou o domínio de Deus fora. O exílio, fato histórico, tão somente é um demonstrativo do exílio espiritual. Israel estava fora dos planos de Deus. Mas Deus teve de punir. Deus usou de disciplina para mostrar ao povo que ele estava ainda naquilo ali usando de misericórdia, para que o povo retornasse ao primeiro amor, retornasse à comunhão com Deus. Tá? Então essa foi a nossa 7ª lição. Que Deus nos abençoe, tá? Que nós possamos ter uma vida que honra e glorifique o nome dele. Espero que você estude, espero que você esteja compartilhando os vídeos, espero que vocês estejam deixando o like aí no Facebook, tá? Deixando o like também lá no nosso canal do YouTube. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter uma vida que honra e glorifique o nome de Deus. Que Deus nos abençoe.